Um dos assuntos mais intrigantes do Novo Testamento é definir com exatidão o que é o espinho na carne do apóstolo Paulo. Ele fala sobre esse assunto lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, que foi posto nele um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. E uma pergunta fica então no ar. Qual é a fonte desse espinho na carne? Deus ou Satanás? E eu queria levantar esse ponto para sua reflexão, porque algumas pessoas dizem que o espinho na carne de Paulo foi colocado por Satanás. Será isso verdade? E você vai perceber à luz do texto que não é possível que seja Satanás o causador desse espinho da carne. Porque o propósito do espinho da carne de Paulo foi para que ele não se ensoberbecesse diante da grandeza das revelações que tivera, de ser arrebatado até o terceiro céu. Satanás não tem nenhum interesse em que você não seja uma pessoa soberba. Satanás tem interesse que você seja soberbo, orgulhoso, altivo, não humilde. Portanto, o propósito do espinho na carne de Paulo é para que ele fosse humilde. E esse propósito é santo, e esse propósito vem de Deus. Portanto, o espinho na carne de Paulo tem a ver com Deus e não com Satanás. Mas onde entra Satanás nessa jogada? Satanás usa, às vezes, as providências carrancudas do sofrimento na nossa vida para nos esbofetear. Para dizer o seguinte: será que Deus ama mesmo você? Por que você está passando por isso? Por que você está sofrendo? Por que a sua dor não cessa? Olha ao seu redor. Gente que não leva Deus a sério como você está levando, tem uma vida muito melhor que a sua. Essa é a maneira humilhante de Satanás esbofetear. Agora, é sabido, à luz de Gálatas, capítulo 4, versos 14 a 16, que esse espinho na carne de Paulo era uma doença física. Alguns dizem, não, é porque Paulo não era casado, outros dizem, não, é porque Paulo era perseguido pelos judeus, não, é porque Paulo ele queria evangelizar o seu povo e não conseguiu, tanto êxito entre os judeus como teve entre os gentios. A Bíblia deixa clara em Gálatas 4 que Paulo foi pregar o evangelho pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física. E ele vai chamar essa enfermidade física de espinho na carne. O que importa é que Paulo orou para que Deus o curasse. E Deus disse, não. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus é o Deus que cura. Mas quando ele resolve não curar, ele tem um propósito no sofrimento, ele tem um propósito na dor, ele tem um propósito na enfermidade. É nos fortalecer, é nos encher do seu poder, porque o poder se aperfeiçoa é na fraqueza, e nós, portanto, podemos nos gloriar nas fraquezas, porque a graça de Deus nos é suficiente, a graça de Deus nos basta.